Bom dia, gente. Gente, antes de tudo, né, não sei se foi avisado vocês, né, talvez acredito que sim, que a partir de agora o horário, né, com o Rafael mudou, tá? Então, o Rafael, ele vai para o horário que eu estava, não lembro agora qual era, acho que era 11 e pouca, né? E eu fico agora no horário dele em definitivo, tá? Então, avisa para quem não sabe, né? Que aí eu descobri isso hoje também, né? Que eu fui falar com o Breno para perguntar se o horário tinha mudado ou não, de fato. E aí ele me falou que o horário tinha mudado sim, tá? E aí, para a gente não perder muito tempo, tá? Que hoje, né, não sei nem se os slides, eu preparei só 6, né? Mas eu vou falar bastante coisa, não sei se vai dar tempo de falar tudo, tá? E aí, olha só, gente, se eu não conseguir perceber, né, no caso, que eu não vou conseguir falar tudo, tá? Eu vou usar um pouquinho de 30 minutos que vocês têm de atividade, tá? E aí, o que eu devo fazer? Eu devo encerrar a aula com 10 minutos de antecedência, tá? Então, a aula começa às 9h20. Eu vou encerrar lá por volta de 9h50. Vou esperar só a aula salvar aqui, tá? Que a gente grava a aula. Vou esperar o tempo da aula salvar. E aí, assim, papo de 5 minutinhos depois, vocês já tentem entrar de novo na reunião aqui, que eu vou continuar o que a gente está falando, beleza? Tá? Então, se isso acontecer, tentem esperar uns 5 minutinhos para entrar na conversa de novo, que aí eu vou continuar falando a matéria, tá? Então, vamos lá, gente, vamos começar. A aula de hoje, tá? Como vocês já estão vendo aí, a gente vai falar sobre as reformas religiosas, tá? E aí a gente vai trabalhar com algumas, né? Que tiveram mais reformas religiosas, só que a gente vai trabalhar com a luterana, a reforma calvinista e a reforma anglicana, tá? E a gente também vai falar da reforma católica. Tem outra, né, por exemplo, que é a anabatista, mas eu não vou abordar aqui. Eu posso falar um pouquinho rápido, né, em si. E aí, obviamente, né, reparem só que aqui, né, isso aqui é a coisa, né, a quantidade, né, de 5 folhas, né, é a quantidade de conteúdo, né, que eu tenho para vocês. Obviamente, eu não vou, né, falar tudo isso aqui agora, porque é impossível, tá? Então, mais à frente, né, entre hoje e amanhã, eu vou tentar gravar um vídeo, né, igual o da semana passada, para a gente abordar tudo aqui, que eu vou falar o básico aqui, tá bom, gente? Então, vamos começar. E aí, tá? Quando a gente começa a falar das reformas religiosas, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente chega, né, e isso está até na apostila de vocês, tá? Na apostila de vocês está no iniciozinho, né, desse módulo de reformas religiosas.
Se a gente chegasse no Brasil do século XIX, lá por volta de 1870, tá, e fizesse uma pesquisa, tipo um IBGE, e o IBGE chegasse e questionasse qual era a religião que a população brasileira seguia, os dados, né, os resultados iam mostrar para a gente que quase que 100% da população brasileira ela era uma população, né, que seguia o catolicismo. Tá? Uma população cristã que seguia o catolicismo. Se a gente olhar hoje os dados, né, da questão religiosa no Brasil, a gente vai ver que isso teve uma transformação muito grande. Né? A gente vai observar que a população, né, ainda é predominantemente católica, tá? Mas a gente vai ver que outras religiões, né, elas estão ganhando cada vez mais força, né? E essas religiões estão ganhando cada vez mais força, elas são como religiões protestantes, tá? Repara, por que a gente diz que essas religiões elas são consideradas religiões protestantes? Porque elas surgiram como uma forma de questionar, né, de se transformar, de alterar algumas práticas que existiam dentro da Igreja Católica em um determinado período da história. Tá? Então, geralmente, quando a gente coloca que são religiões protestantes, porque são religiões que derivaram de uma cisão, né, da religião católica, tá, da Igreja Católica que existia. E aí, quando é que isso começa a surgir? Por quais questões, por quais motivos isso começa a surgir? É justamente isso que a gente vai discutir aqui, os antecedentes. Tá? Por quê? Entre o ano de 1378 e 1417, como vocês já estão vendo aí, tá? Teve na Europa o que a gente conhece como Grande Cisma do Ocidente. O que significa esse Grande Cisma do Ocidente? Tá? Esse Grande Cisma do Ocidente que a gente está querendo colocar é de que a Igreja Católica ela se dividiu em duas. Tá? Como assim ela se dividiu em duas? Havia, né, no caso, uma rivalidade entre duas cortes papais. Tá? Elas eram rivais. E aí, essas duas cortes, ou seja, duas pessoas passaram a se considerar o Papa da Igreja Católica. Tá? Um Papa, né, vivia, né, era da cidade de Avignon, na França, e o outro era em Roma, né, que já era, né, a sede, a base da Igreja Católica como um todo. Dentro dessa rivalidade entre os dois, tá, o que a gente começou a falar? Que, para tentar resolver os problemas, seguinte, eu sou um rei, eu comecei a escolher o Papa a que eu queria seguir, ao Papa, né, que eu devia obediência. Então, nesse Grande Cisma do Ocidente, houve o surgimento de dois papas, e aí cada rei europeu, cada rei de um estado europeu, ele escolheu o Papa na qual ele devia seguir. Tá? Essa situação acabou fazendo com que isso reduzisse a legitimidade da Igreja Católica. Como assim reduzir a legitimidade da Igreja Católica? Repara que não existe mais apenas um, né, líder, né, o chefe soberano da Igreja Católica. Não, existem dois. Então você não tem, né, uma determinação em comum para ditar os rumos da Igreja Católica. Tá? Então isso começa a gerar um problema que a Igreja Católica ela vai perdendo força, ela vai sendo cada vez mais questionada, de certa forma, por conta da falta de organização existente nela. E aí o que a gente vai começar a observar? Tá? A gente vai começar a observar que, se aproveitando desse contexto, vai surgir um cara, né, que é o John Wycliffe. Tá? Ele era um padre, tá? E ele também era teólogo. Tá? Ele era um teólogo e era um professor da Universidade de Oxford. Ele tinha o seu pensamento, né, ele tinha essa base ideológica muito influenciada pelo Santo Agostinho. Tá? O que isso significa? O que a gente pode entender por ele ser influenciado pelo Santo Agostinho? O Santo Agostinho, da teoria dele, ele tinha uma ideia do livre-arbítrio, né? De que os indivíduos eles tinham livre-arbítrio para tomar as suas próprias decisões. No entanto, esse livre-arbítrio do Agostinho não era suficiente, tá,
a gente pode defender a ideia de que não era suficiente para o Santo Agostinho para ele ser salvo. Então, o que deveria salvar o homem que tem livre-arbítrio para o Santo Agostinho? A crença em Deus, a sua fé. Então, Santo Agostinho começa a defender uma ideia de que a salvação do indivíduo, a salvação do homem, ele vem através da fé. Esse pensamento, o John Wycliffe, ele começa a trazer para ele. E por que ele começa a trazer para ele? Porque na época que ele viveu, que foi lá no século XIV, tá? Existiam já diversas críticas à Igreja Católica de que a Igreja estava mercantilizando a fé. Ou seja, de que a Igreja Católica estava tentando ganhar dinheiro, ela estava tentando enriquecer às custas da fé do povo. Né? E como que ela tentava enriquecer às custas da fé do povo? A gente pode colocar que ela vendia as indulgências. O que era a venda de indulgências? Era a venda do perdão. Né? Então, eu pequei. Aí você ia lá na igreja e o padre ou qualquer membro da Igreja Católica que pudesse fazer isso, chegava e te dava um papel. Né? Você pagava por aquele papel, por aquela indulgência. Você pagava pelo perdão. Né? Da mesma forma, a gente vai ver que tinha a venda, né, de cargos eclesiásticos, tinha a venda de relíquias sagradas. Então, existia uma série de práticas que apontavam que a Igreja Católica tentava lucrar com a fé das pessoas, né? Com a fé dos seus fiéis. E aí o John Wycliffe, né, vendo que isso estava acontecendo, ele começou a fazer uma série de questionamentos, né, uma série de críticas à Igreja Católica. Né? Dentre essas críticas que ele fez, existem duas principais. Primeiro, ele passou a defender a rejeição da autoridade papal, ou seja, ele começou a defender a tese, ele começou a defender a ideia de que, essa ideia de que ela tem duas cortes papais, né, observando isso que tudo estava acontecendo, ele fala, não tem que ter papa, né, porque não tem que ter ninguém que tem que intermediar, né, a minha relação com Deus. Não, a minha relação com Deus é minha, é individual. Então, assim, só eu que posso entrar em contato com ele. Então, ele já começa a defender essa autoridade, essa rejeição da autoridade papal. O segundo ponto que ele vai começar a defender é de que ele está pensando numa diminuição do poder material da igreja. A igreja, naquela época, era grande detentora de terras. A igreja era riquíssima. Então, o que ele começa a falar? Essa ideia de uma igreja rica, de uma igreja abastada do ponto de vista economicamente, ela vai contra os preceitos, né, de Cristo. Então, a gente tem que começar a defender isso. Quando John Wycliffe ele começou a defender essa luta, né, por uma reforma na igreja, né, não vou dizer que foi contra a igreja, mas ele continuou sendo católico e ele queria transformar a igreja. Né? A igreja não aceitou isso. Né? Os representantes da Igreja Católica da época não aceitaram isso e começaram a persegui-lo. E aí, né, ele ia ser condenado, ele ia ser condenado como herege, né, e provavelmente, possivelmente, iria sofrer, né, as punições por conta disso, mas ele acabou morrendo antes de ser condenado. Né? As ideias do John Wycliffe começaram a espalhar pela Europa, né? E no território onde hoje é a República Tcheca, né, surgiu um carinha também, Jan Hus, que ele começou a defender as ideias do John Wycliffe. E aí ele foi condenado e ele foi excomungado e considerado herege pela Igreja Católica. Mas por que eu estou falando do John Wycliffe? Ele é extremamente importante porque ele começa a defender uma ideia de reforma dentro da Igreja Católica em um momento que a Igreja Católica ela era contestada na Europa. E por que a Igreja Católica era contestada na Europa? Por uma série de fatores. Primeiro, a Europa vinha passando por guerras, né, a Guerra dos 30 anos que a gente colocou, né, aquelas coisas como um todo. E, além disso, a Europa também vinha passando por uma série de epidemias. A principal epidemia foi a peste negra, que a gente já trabalhou, né, lá na aula de Idade Média. Né. Outra coisa que a Europa ia passando, né, e isso tem muito a ver com a igreja, era a inadequação da igreja à nova realidade comercial. A burguesia vinha se desenvolvendo. Né. Então, a burguesia vinha crescendo, e aí isso exigia, por parte da Igreja Católica,
que ela se adequasse a essa nova realidade. Como assim? A igreja ela condenava a usura. Né? O que era a usura? A usura é a acumulação de dinheiro através do tempo, né? Conforme o tempo, ou seja, juros. Né? Então a igreja era contra isso. Tá? Outra questão que a gente vai observar é que conforme foi surgindo e ganhando força o Renascimento, cresceu cada vez mais a ideia de um individualismo humanista. Como assim? O homem humanista daquele período, ele começa a defender a ideia de que a fé é individual. Ele não precisa de ninguém para intermediar a relação, né, dele com Deus. Tá? E o último ponto, tá, é que em muitos países, né, em muitos estados-nação, como a gente pode apontar, em muitas regiões, a igreja era vista como um agente externo. Como assim? Muitos locais entendiam que a igreja católica e o Papa, eles queriam interferir na política interna, na política local deles. Então, eles passam a ser contra, tá, a igreja católica. Beleza? Até aqui os antecedentes, gente. Tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? E aí vamos prosseguir então. Tá? Como essas ideias do John Wycliffe e do Jan Hus ganharam força, tá? O que a gente vai observar? Que lá no século XVI, né, vai surgir a figura do Martinho Lutero. Quem era Martinho Lutero? Martinho Lutero era um monge agostiniano, né? Ou seja, ele seguia aquele pensamento também que o John Wycliffe seguia, que era do Santo Agostinho, tá? E ele era professor da Universidade de Wittenberg. Wittenberg fica na região da Saxônia, tá? Que hoje é a atual Alemanha. Em uma das suas viagens, tá, o Martinho Lutero foi a Roma, e aí quando ele chegou lá em Roma, ele começou a observar e ele começou a entender que a Igreja Católica ela explorava e mercantilizava, né, a fé dos seus fiéis. Como assim? Ele chegou lá e observou, né, diversas práticas, né, extremamente absurdas e arbitrárias, como aquela de venda de cargos eclesiásticos, principalmente a venda do perdão e a venda de relíquias sagradas. Então ele chegou lá em Roma e ele viu que muitas pessoas ficavam comprando relíquias sagradas em larga escala e compravam o perdão. Né? Ele começou a observar aquilo e notou que a busca pela venda do perdão, né, a busca pela venda dessas relíquias sagradas, tinha como objetivo, né, financiar a construção da Basílica de São Pedro. Né? E aí, quando ele começou a observar isso, ele começou a se questionar, internamente, né? Ele observou, ele notou que havia um choque de pensamentos, né, entre o que a igreja fazia, né, e entre o que ele entendia que era o certo, que era o correto. Né? E aí, como que há esse choque de pensamentos? Repara, se o Martinho Lutero é um monge agostiniano, ele tem na cabeça dele a ideia que a salvação vem através da fé, apenas através da fé. Então ele começa a questionar aquela ideia da Igreja Católica de que a salvação, na realidade, vinha através da venda de indulgências. E aí, quando ele volta, né, para a Saxônia, quando ele volta para a Alemanha, no ano de 1517, ele vai publicar as 95 teses. Tá? Essas 95 teses que ele vai publicar, ele vai prender na porta da Catedral de Wittenberg. E aí, o que essas 95 teses falavam, gente? Tá? Eu escolhi uma aqui, tá, para a gente falar, mas ela, de certa forma, vai resumir mais ou menos, né? Vai resumir bem até o que o Lutero pensa. Ele fala o seguinte na tese de número 83, tá? Por que o Papa, em sua tão santa caridade, não esvazia o purgatório, onde padecem tantas almas? Seria esse o modo mais digno de exercer seu poder, em vez de livrar as almas a preço de dinheiro. Então, Lutero, nesse momento, ele começa a fazer uma série de questionamentos, principalmente a prática da mercantilização da fé pela igreja, né? Principalmente a prática da salvação através do pagamento, através da venda de indulgências. Tá? Então, Lutero ele começa a defender isso. No geral, tá?
as 95 teses que o Lutero trabalha, que o Lutero aponta, elas vão falar, primeiro, sobre o questionamento do dogma da infalibilidade papal, ou seja, o Lutero ele começa a questionar a ideia de que o Papa ele não é infalível não, tá? O Papa erra, tá? Então não tem isso de que o Papa é um ser perfeito, não. O Papa ele também erra, o Papa também falha, tá? Então Lutero começa a falar isso. O segundo questionamento dele é isso que eu já apontei para vocês, a ideia da mercantilização da fé, tá? O terceiro questionamento, né, geral, é mais em relação a críticas ao Papa e à Igreja em si, efetivamente. Tá? Uma coisa que chamava muito atenção para o Lutero, né, em relação às críticas que ele fazia à Igreja, estava na relação de que as missas naquela época, todas eram missas rezadas em latim e de costas para os fiéis. Né? Então ele achava isso um absurdo. Por quê? Né? Ele achava muito mais absurdo até, né, a questão da missa ser rezada em latim. Tá? Como assim? Ninguém entendia latim. Latim era um idioma, né, que era para poucos, né, para quem tinha estudo. Né? E quem tinha estudo naquela época eram basicamente as pessoas ligadas à Igreja Católica. Então, o que o Lutero começa a defender? O Lutero começa a defender a ideia de, né, as missas passarem a ser rezadas nos idiomas locais, né, para facilitar com que as pessoas, né, tenham contato, para dar sentido real, né, à participação da pessoa naquela missa. Tá? Então, o Lutero ele começa a defender algumas dessas ideias. E aí, essas teses de Lutero, por conta da invenção da imprensa, que a gente falou na semana passada por Gutenberg, ela começa a se espalhar, né, para a Europa como um todo. E aí, quando essas ideias de Lutero começam a se espalhar para a Europa como um todo, a gente vai observar que a Igreja Católica ela vai tentar, né, de alguma forma, conciliar as ideias de Roma, né, que era a sede, que era a base da Igreja Católica, com as ideias que Lutero defendia. Tá? Então, o que eles vão tentar fazer? De certa forma, vão tentar fazer com que chegasse um denominador comum. Né? Porém, esse denominador comum era muito mais, né, baseado nas ideias da Igreja Católica em si do que nas ideias do Lutero. Obviamente, Lutero não vai aceitar isso de forma alguma. Então, o que a gente vai observar? Que Lutero, a partir dessa tentativa de conciliação da Igreja Católica, ele vai radicalizar as suas ideias. Como assim o Lutero vai radicalizar as suas ideias? Ele, a partir daquele momento, ele vai começar a defender a não existência da figura do Papa, uma livre interpretação da Bíblia e entender que a única fonte de verdade é a verdade divina, ou seja, a fonte que está, a verdade que está nas Sagradas Escrituras. Então, repare, ele começa a defender de que os fiéis não têm que ter nenhum elemento de intermediação entre eles e Deus. Ou seja, não tem que ter mais a existência de um Papa, pode, obviamente, ter o padre, essas coisas como um todo, tá? Mas quem vai interpretar a Bíblia, quem vai interpretar, né, quem vai buscar a verdade é o próprio fiel, é o próprio indivíduo. Ele tem o direito de chegar e ler a Bíblia e ter a sua própria interpretação. Ele tem direito de ler as Sagradas Escrituras e ter a sua própria interpretação. Porque ali é a única fonte de verdade. Nenhuma mais. Não tem padre, não tem papa, não. Para ele, a única fonte de verdade são as Sagradas Escrituras. Então, o indivíduo ele tem que ter a liberdade, ele tem que ter o direito de buscar isso por conta própria e ter a sua própria interpretação. É isso que o Lutero ele começa a trabalhar, é isso que o Lutero ele começa a contar para a gente. Quando o Lutero ele radicaliza, né, isso vai gerar um problema. Por que isso vai gerar um problema? Eu vou mostrar mais à frente, acredito que não seja agora, acredito que seja agora sim. Tá? Esse mapa aí é um mapa do Sacro Império Romano. Tá? Era onde o Lutero vivia. E aí o que a gente vai observar?
Reparem que ele está dividido em diversos territórios. Então, cada coloração é um território separado. Tá? Por quê? O Sacro Império Romano ele era dividido, tá, em cidades, em principados e impérios. Tá? Então, existia imperador, existia principado, existiam algumas cidades lá. E aí, quando as ideias do Lutero começam a chamar a atenção, né, começam a ganhar força, diversos governantes, diversos membros, né, de importância extremamente forte no campo político, eles começam a falar, Lutero tem razão, hein? Lutero está falando alguma parada que faz sentido aqui para a gente, né? E faz muito mais sentido por uma simples questão. A igreja era grande detentora de terras dentro do Sacro Império Romano. Então, a gente começa a observar que no campo político, né, do Sacro Império Romano, vai começar a ter uma divisão de membros políticos, né, de importância política forte, que começam a encostar, né, nas ideias do Lutero, e vão ter alguns outros membros que começam e continuam defendendo as ideias, né, da Igreja Católica. Beleza? Então, até aqui, gente, tranquilo? Deu para entender? E aí, olha só, gente, o que eu vou fazer rapidinho, tá? Eu vou fazer aquilo que eu falei no início da aula. Eu vou dar uma pausa aqui, tá? Eu vou fechar aqui a nossa aula, nossa conversa. E aí, vocês esperem 5 minutinhos só, que é o tempo da aula gravar, a aula salvar aqui no computador, tá? Ou a gravação da aula salvar aqui no computador. E aí, vocês já podem até começar a colocar aí para acessar de novo, tá bom? Só para a gente não perder tempo aqui, beleza? Então, eu vou fechar aqui, 5 minutinhos, vocês entrem, tá? Para a gente continuar a nossa aula. Então, gente, vamos continuar aqui. E aí, seguinte. Então, o que a gente começa a observar é de que o Sacro Império Romano, perdão, né, ele estava dividido dessa maneira. Então, a gente vai notar que diversos príncipes, ou imperador, ou diversos governantes de diversas cidades, eles vão tentar determinar, eles vão tentar selecionar, vamos dizer assim, né, qual lado eles, né, consideravam, né, mais próximos, eles concordavam mais. Então, a gente vai notar que dentro do Sacro Império Romano vai começar a ocorrer uma divisão, né, entre pessoas que seguem Lutero e que vão defender o Lutero da Igreja Católica. Isso é extremamente importante da gente começar a entender porque o Lutero ele vai começar a ser perseguido, tá? Então a gente vai notar que quando o Lutero começa a defender essas ideias dele, ele vai começar a ser perseguido pela Igreja Católica. Então alguns governantes, alguns príncipes do Sacro Império Romano, quando tem essa divisão, tá? Muitos que concordam com as ideias de Lutero passam a proteger Lutero de qualquer coisa que venha a ocorrer. Dentro dessa questão como um todo, a gente vai notar que o Lutero, em 1530, ele vai sistematizar a sua religião. Vai começar a criar, né, uma religião em si, uma doutrina em si, efetivamente. Tá? Dentro dessa doutrina que ele vai, né, sistematizar, que ele vai implementar, tá? O que a gente vai observar? A gente vai observar que a religião luterana ela vai passar a defender
a salvação pela fé, tá? A livre interpretação da Bíblia, o celibato clerical, tá? Vai defender a supressão das imagens e vai também, por último, defender a utilização, o uso de idiomas locais nos cultos, tá? Por que ele vai defender o fim de celibato? Ele vai defender o fim de celibato porque se observava naquela época já, né, na Europa, né, que os papas, principalmente os papas, tá, eles não respeitavam o celibato que a Igreja Católica pregava. Tá? A gente via muitos casos, né, de papas que tinham filhos, papas que tinham esposas e, além disso, papas que, além de esposas e filhos, tinham amantes. Tá? Então, isso era algo comum dentro da Igreja Católica. Né? Por que isso era extremamente comum? Porque naquela época, como a Igreja era grande e poderosa, né, tinha grande força política, muitas pessoas, nobres, obviamente, se aproveitavam da religião para aumentar o seu poder. Então, assim, eram pessoas, eram nobres, que não tinham nenhuma ligação com a Igreja Católica em si, mas queriam utilizar apenas da religião para expandir o seu poder político, tá? E além de expandir o seu poder político, tinha o objetivo de ser o grande poderoso de terras na Europa. Então, a gente vai notar justamente essas práticas acontecendo. Então, Lutero, o que a gente tem que entender dele? Primeiro, ele tenta fazer uma reforma na Igreja Católica. Tá? Antes de tudo, isso é extremamente importante da gente pensar. Ninguém que fez reforma religiosa queria sair do catolicismo. Não. Todo mundo queria permanecer no catolicismo. Porém, como quem controlava a Igreja Católica na época não estava disposto a fazer essas transformações porque ia perder poder, tá? Lutero, Calvino, entre outros, né? Eu vou tirar aqui o Henrique VIII, né, dessa questão, eles tentaram reformar a Igreja Católica. Eles queriam mudanças, melhorias para a Igreja Católica. O que eles entendiam que eram melhorias, obviamente. Tá? Como não foi possível, eles romperam relações com a Igreja Católica. Vou deixar o Henrique VIII de lado nessa de querer melhoria, porque o interesse, né, em fazer uma reforma na Igreja Católica por Henrique VIII foi um interesse pessoal. Tá? Então, eu acabo deixando de lado. E aí, quando começou a ter essa divisão dentro do Sacro Império Romano, né, entre quem defendia Lutero e quem ainda defendia a Igreja Católica, a gente vai observar que por volta do ano de 1531 vai surgir lá o que a gente chama da Liga Esmalcalda. Tá? O que foi essa liga? Essa liga foi a união de diversos desses territórios, de diversos príncipes, né, desses territórios aqui, que passaram a defender o luteranismo. Então, o que a gente vai observar? Que o Sacro Império Romano se dividiu na Liga Esmalcalda, tá? Essa liga eram ligas de príncipes, de governantes, que passaram a seguir o luteranismo e passaram a defender o luteranismo dentro do Sacro Império Romano. E do outro lado vão ter os príncipes, vai ter o imperador Carlos V, tá? Inclusive, que vai defender a Igreja Católica. E aí, a partir do ano de 1531 até o ano de 1555, a gente vai observar que a Alemanha vai vivenciar, vai passar por uma guerra civil entre luteranos e católicos. Tá? Essa guerra civil só vai ser exterminada lá no ano de 1555, quando vai ser assinada a Paz de Augsburgo. Tá? O que significou a Paz de Augsburgo? Essa paz significou nada mais, nada menos, de que a partir daquele momento, você, o rei, né, o governante de cada local, escolheria, tá, a religião que seria seguida no território com seus domínios. Então, se eu sou da Baviera, eu quero seguir o luteranismo, todo mundo da Baviera vai ter que seguir o luteranismo. Se eu sou de uma outra região e eu quero seguir o catolicismo, todos os meus, né, súditos vão ter que seguir o catolicismo. Tá? E aí, então, o luteranismo, no basicão que a gente pode falar, que foi até bastante coisa, ele tratou justamente disso.
Quando as ideias do Lutero deram certo, de certa forma, tá? A gente vai observar que na Europa, essa tentativa de fazer algumas reformas, ela vai se expandir. E vai ser o caso do João Calvino. João Calvino é um francês erradicado, foi um francês, no caso, erradicado na Suíça, né? Quando as ideias de Lutero se espalharam, a gente vai observar que na França vão ter uma série de guerras religiosas, tá? O Calvino, como não concordava mais com a religião católica por conta dos mesmos motivos, vamos dizer assim, que o Lutero, ele foge da França para não ser perseguido. Ele vai se radicar na Suíça, especificamente na cidade de Genebra. Quando ele chega na cidade de Genebra, né, já existia dentro da Suíça um foco, né, uma base de pensamento protestante, uma base de pensamento, né, influenciado pelo, inclusive, luterano, né? Anteriormente tinha um pensador lá que tentou implementar uma nova religião. Não deu certo. E aí Calvino, quando chega lá, ele vai sistematizar uma nova doutrina. Essa nova doutrina vai ter algumas características semelhantes ao luteranismo, tá? Mas, no geral, o que a gente vai entender? Que o Calvino ele vai criar uma ideologia religiosa, uma doutrina religiosa, e primeiro vai ter como característica central, tá, a ideia da predestinação divina. O que seria essa ideia da predestinação divina? Seria de que os indivíduos eles já nascem predestinados a serem salvos ou não. Tá? Então ele coloca que assim que o indivíduo nasceu, ele já nasceu predestinado a ser salvo ou não. Então aqui o que a gente vai trabalhar é de que a salvação não vem através da fé. Para o Calvino, a salvação não vem através e unicamente através da fé. Porque durante toda a vida, o Calvino vai apontar, tá, que os indivíduos que são escolhidos por Deus para serem salvos, eles vão ter algumas características diferenciadas. Então, vão ser indivíduos que, naturalmente, vamos dizer assim, eles já vão ter uma vida regrada, né? Eles vão ter uma vida com parcimônia, né? Uma vida, né, de adoração a Deus, uma vida no qual eles vão valorizar o trabalho. Então, o que o Calvino começa a falar? Ó, o cara que ele foca no trabalho, que ele valoriza o trabalho, que ele tem, né, esse lado, é um cara que isso mostra que é um sinal de Deus, de que ele vai ser salvo. Então, o Calvino ele começa a valorizar a ideia de trabalho. Então, trabalhe, porque o homem que mais trabalha, ele vai ser salvo por Deus. Então, o Calvino ele começa a apontar essa ideia. E aí, quem é que vai gostar dessa ideia de trabalho, de valorização do trabalho, na teoria do calvinismo? Né? A classe burguesa. A classe burguesa ela começa a se identificar cada vez mais com a ideologia calvinista. Eles começam a entender que a religião que eles têm que seguir não é a religião católica, é a religião calvinista. Porque no calvinismo você valoriza o trabalho. O calvinismo ele não cria nenhum empecilho à ideia, né, de você ganhar dinheiro através do comércio, a ideia de você enriquecer através da usura. Então, assim, o calvinismo ele começa a ser uma base de pensamento para a classe burguesa. Não à toa, né, para muitos se considera a ideia de que a ética, tá, a ética calvinista, a ética protestante, é a base do desenvolvimento do comércio no mundo, é a base do desenvolvimento do capitalismo. O Max Weber, um dos principais sociólogos, né, da história, né, assim, é a tríade dos sociólogos, ele, Marx e o Durkheim. O Weber ele tem um livro que trabalha com isso, sobre a ética protestante. Então, começa a se considerar que o calvinismo, né, pode ser, né, uma das bases de pensamento para o desenvolvimento do capitalismo no mundo. Tá? E aí, prosseguindo, essas ideias do calvinismo se espalharam pela Europa. Na França, passaram a ser chamados de huguenotes, tá? Na Escócia, passaram a ser chamados de presbiterianos, e na Inglaterra eles passaram a ser chamados de puritanos. Na Inglaterra, o calvinismo ganhou muita força com a classe burguesa. Não à toa, a gente vai ver um pouquinho mais à frente,
né? Não sei, acho que é no módulo 9 ou no módulo 10, que a gente vai falar sobre a Revolução Inglesa, sobre as revoluções inglesas. E uma das revoluções inglesas é a Revolução Puritana, né? Onde a burguesia ela vai conseguir, né, ganhar força e vai conseguir limitar o poder da monarquia dentro da Inglaterra. Tá? Então, o calvinismo ele vai começar a se espalhar pela Europa. Até aqui, gente, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Podemos passar para a gente chegar na nossa parte final? E aí, né, a última religião que a gente vai apontar aqui é o anglicanismo. Tá? O anglicanismo ele vai surgir na Inglaterra no governo do rei Henrique VIII, beleza? E aí, Henrique VIII, né, ele tinha um objetivo muito claro, tá? Mas vamos lá, a Inglaterra havia um distanciamento, uma contrariedade em relação ao Papa e à Igreja Católica. Então, desde a Idade Média, já não havia um interesse, né, uma aproximação entre a classe nobre e a Igreja Católica, tá? Porém, a reforma que vai acontecer na Inglaterra, que é a reforma anglicana, ela vai acontecer por motivação pessoal, tá? O rei Henrique VIII, ele era casado com Catarina de Aragão, que era filha dos reis espanhóis que unificaram, né, a Espanha. E aí, Catarina de Aragão, ela era viúva do irmão do rei Henrique VIII, Arthur, que tinha morrido. Quando seu irmão morre, né, o rei Henrique VIII se casa com a sua cunhada. E aí ele tenta ter um filho homem para, né, seguir a linhagem, né, para seguir, né, de forma hereditária. O problema, Catarina de Aragão só dá uma filha, né, que é a Maria. Então, Henrique VIII ele começa a falar, ele começa a imaginar, né, na cabeça fértil dele, né, na imaginação fértil dele, de que ele estava sendo amaldiçoado, né, por ter casado com a sua cunhada, né, com a mulher do seu irmão que já havia falecido. E aí, o rei Henrique VIII ele começa, né, a ter um relacionamento extraconjugal com Ana Bolena, né? E para tentar ter um filho homem, ele tenta se separar da Catarina de Aragão. O problema é que o Papa ele era amigo próximo, amigo íntimo a Carlos V, né? Carlos V lá do Sacro Império Romano. O Carlos V era nada mais, nada menos que tio da Catarina de Aragão. Então, para não ter problemas com o tio, com Carlos V, o Papa ele proíbe, ele não permite a separação de Henrique VIII com Catarina de Aragão. Henrique VIII, então, ele se casa, tá, de forma escondida com Ana Bolena, e aí ele começa a preparar a sua retirada, né, da Igreja Católica e uma reforma, né, uma transformação na religião que predominava na Inglaterra. Para isso, o Henrique VIII, no ano de 1534, ele vai publicar os Atos de Supremacia. Tá? Esses atos de supremacia falavam que a Igreja Católica, ou qualquer igreja dentro da Inglaterra, ela estava submissa ao Estado. Então, quem controlava era o Estado, não mais a religião. Então, o que a gente começa a observar? Que a partir desse momento, do casamento do Henrique VIII com Ana Bolena e a publicação dos atos de supremacia, Henrique VIII vai ser excomungado da Igreja Católica. E aí ele vai ser excomungado e vai formar uma nova religião, a religião anglicana, na qual o chefe soberano da igreja era o rei. No caso, naquele momento ali, Henrique VIII. Tá? Porém, Henrique VIII se casou com Ana Bolena e não teve filho homem, teve Elizabeth. Tá? E aí depois, Ana Bolena foi acusada, né, de trair o Henrique VIII, ele se separou da Ana Bolena e se casou com mais 4 mulheres. Ao todo, Henrique VIII se casou 6 vezes. Tá? E só teve um filho homem. E esse filho dele morreu com 16 anos de idade. Então, assim, basicamente, não governou a Inglaterra. No fim das contas, quem vai governar a Inglaterra com maior força é a filha dele com a Ana Bolena, que vai se tornar a Elizabeth I. Tá? A Elizabeth I que vocês já ouviram em algum momento. Tá? Então,
só vai ser no reinado de Elizabeth I que a religião anglicana ela vai se fortalecer, ela vai se consolidar dentro da Inglaterra efetivamente. Beleza, quais são as características, né, dessa religião? Não são muito diferentes da religião católica, da religião anglicana e da religião calvinista. Tá? Tem muitos traços, inclusive, da religião católica. Então, o que é que a gente observa? Né? Quando eu fizer um vídeo, né, com maior extensão para vocês, pelo menos de conteúdo, eu vou deixar isso claro lá, tá? Mas o que a gente vai observar? Que a religião anglicana, de certa forma, ela mostra para a gente que foi uma reforma por motivação pessoal. Basicamente, motivação pessoal. Beleza? E aí, repara, surgiram várias religiões, a Igreja Católica está perdendo uma força absurda, tem como necessidade, a partir de agora, recuperar essa força que ela está perdendo. Como que ela vai fazer isso, gente? Ela vai fazer uma reforma católica, tá? Para tentar recuperar inicialmente. Obviamente, a gente vai observar que ela não vai recuperar. Então, o que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar conquistar novos fiéis e vai tentar evitar com que os fiéis que ainda estejam ali saiam da sua religião, passem a procurar outra religião. E aí, a gente vai notar que, para isso, em 1534, ela vai criar a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus tinha como missão conquistar novos fiéis pelo mundo. Tá? E isso vai ser extremamente importante para o processo de colonização das Américas, tá? Durante o período seguinte. E, além disso, né, da Companhia de Jesus, vai criar o Concílio de Trento de 1545. Nesse Concílio de Trento de 1545, a Igreja ela vai tentar fazer algumas transformações, tá, de algumas características e práticas dela. Da mesma forma, vai manter algumas coisas. Por exemplo, a Igreja vai manter de que o Papa, né, a infalibilidade papal, ou seja, o Papa não falha, a Igreja vai continuar mantendo isso. A Igreja vai continuar mantendo os 7, né, sacramentos que tem. A Igreja ela vai começar a fazer algumas transformações. Por exemplo, ela vai proibir a venda de indulgências. A partir desse momento, o perdão ele vai ser através da salvação. A Igreja ela vai acabar agora com a venda de cargos eclesiásticos. No entanto, a Igreja vai fazer alguns pontos que são extremamente importantes. Ela vai criar um índex. O índex era o índice de livros proibidos. Então, se aquele livro tivesse ali, ninguém poderia ler, né? Porque era um livro que poderia trazer alguns problemas para a Igreja Católica. E também vai recriar, né? Vai restaurar o Tribunal de Santo Ofício. O Tribunal de Santo Ofício era o tribunal responsável por julgar e condenar todos aqueles que fossem considerados hereges pela Igreja Católica. Tá? Então, a Igreja vai fazer uma série de reformas dentro da Igreja Católica, acreditando que essas reformas pudessem, né, recuperar os fiéis que ela havia perdido. No entanto, o que a gente vai ver nos próximos momentos, né, da história da Igreja Católica, na história da religião, vamos dizer assim? O que vai acontecer é de uma expansão da fé católica, tá, mas associada ao processo de colonização, né, do novo mundo, como se chama. Tudo bem até aqui, gente? Deu para entender o que a gente falou? Tranquilo? Por hoje, tá? É isso. Falamos até bastante coisa, né? Bastante coisa mesmo. Por hoje é isso, tá? Agora, nesse tempinho aí, né, que vocês têm uma aula 10h40, não é isso? Né? Não vou falar para vocês fazerem nada, porque descansar até passei do tempo, tá bom, gente? Me desculpa, mas é que hoje realmente tinha bastante coisa. Eu não poderia deixar de lado a Reforma Católica nem as outras coisas que eu falei, tá bom? E aí a gente se vê na semana que vem, tá? E eu vou gravar o vídeo para vocês, porque tem mais coisa ainda, né? Para falar que eu não falei hoje aqui, tá? Eu vou gravar e aí eu disponibilizo para vocês. Hoje, gente, eu vou deixar já no Escola Web todas as videoaulas que a gente já fez, tá? Estão todas gravadas até agora e aí eu vou deixar lá, tá? E eu vou deixar disponível para vocês, tá bom, gente? Até semana que vem, tá? Valeu! Façam os exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato comigo.
Valeu, gente. Vou desligar aqui todo mundo, tá?